Por que falamos tanto em espaço euclidiano e não euclidiano? Ao nos referirmos em plano da matéria e antimatéria, respectivamente. Com a morte de Alexandre o Grande, gerou várias disputas entre generais do exército grego, mas em 306 a.C., o controle da parte egípcia passou às mãos de Ptolomeu I, e uma de suas primeiras criações foi uma escola ou instituto conhecido como Museu de Alexandria. Ptolomeu chamou um grupo de sábios como professores, acredita-se que assim originou a palavra professor, entre eles Euclides. O compilador é aquela pessoa que reúne em coleções textos, pode ser seu ou de outros autores, né, num único livro e tudo mais. O compilador de Os Elementos, que é o texto matemático de maior sucesso de todos os tempos. O grande organizador da geometria foi Euclides, 300 anos antes de Cristo, cuja vida e até mesmo o local de nascimento é dúbio. Ele é conhecido como Euclides de Alexandria, que Alexandria hoje, né, é a segunda maior cidade do Egito, viu? Do Egito moderno. Pois lá esteve para ensinar matemática por muitos anos. Muito boa noite de sábadozinho, já no final praticamente da noite desse sábado, né? Amantes aqui da cultura, gostaria primeiro de iniciar agradecendo aos novos inscritos no nosso canal, que, para minha satisfação, para minha motivação, para o meu maior encantamento, né? Nós tivemos aí um salto inesperado de 271 inscritos para 282. Então, vocês que chegaram agora, né, o meu muito obrigado. Continuem conosco, eu creio que vocês vão gostar. Meu nome é Guilherme, viu? Eu dou aula de matemática e física e também quero falar para os senhores que esse canal é um canal voltado tanto para o ensino privado, mas também, né, mais potencializado para o ensino público, viu? E, claro, sem deixar de lado os nossos novatos. Por isso que a gente tem aulas teóricas, o passo a passo, as explicações de tudo, viu? Tudo assim mais detalhadamente. E sempre que tem uma abertura como esse caso aí da geometria, né? Apesar que a gente tem hoje, né, geometria analítica, geometria espacial, vários tipos de geometria, Euclides foi considerado hoje o pai da geometria. Foi ele que deu origem a tudo. Por isso que nós falamos, então, aqui no espaço da matéria, a gente chama de espaço euclidiano, porque as coisas têm uma forma, tem um espaço definido, ok? Agora, quando a gente vai falar na mecânica quântica, por exemplo, principalmente na mecânica quântica, na física, lá na física, né? E a gente fala das antimatérias, partículas de antimatérias, por exemplo, né? Então, a gente já vai tratar de um espaço que não é euclidiano. O tempo aqui, que ele reina absoluto, lá, por exemplo, no espaço da antimatéria, o tempo não é absoluto. Por quê? Nós não temos um referencial inercial, porque a geometria também não é euclidiana.
não tem um espaço uniforme, não tem um espaço, né, dimensional. Unidimensional, nem tridimensional, entendeu? Então não é uma coisa uniforme, viu? Por isso então que a gente fala. E essa abertura aí com esse pequeno texto, né, também quero fazer a vocês, aproveitando vocês que estão chegando agora também, para dar uma puladinha lá no Facebook. Muito boa noite, meus queridos, né, que fazem parte aí da página do Núcleo de Estudos Individuais de Estratégia. Um excelente final de semana para vocês e também vamos começar aí agora, né, com essa nova aulinha de geometria analítica falando do estudo, a introdução do estudo da reta. Trata-se de uma aula totalmente teórica, porém necessária, principalmente para vocês aí, novatos que estão começando agora, né, entenderem o que é esse elemento, o que é esse desenho geométrico, tá bom? Agora, no decorrer dos estudos, né, da reta, eu creio que até vocês aí, já veteranos, ou que já passaram pelo terceiro ano, pelo segundo, pelo terceiro ano do ensino médio, que já estão mais avançados aí nos seus estudos, mas eu creio que se tem muita coisa que é novidade para o pessoal da graduação, então eu também acredito que essa novidade, muita coisa deva ser novidade também para vocês do ensino médio, ou melhor, que já fizeram, já cursaram o ensino médio e que hoje são chamados aí de veteranos, eu diria assim, né? Mas então, meu muito boa noite a todos e mais uma vez o meu muito obrigado, viu, por terem inscrito aqui no canal. Continue, chamem mais, né, pra gente dar mais motivação aí. A gente chega, essa aula, por exemplo, vai ser postada no início da madrugada de domingo, porque, infelizmente, quando a gente chega, né, tem que dar uma preparada, uma descansada, recompor a voz e, então, assim, começar, né, essas gravações aí, tá bom? Hoje a gente vai ficar com essa introdução. Amanhã eu queria, né, igual eu falei, quero convidá-los. Vai ter um texto muito interessante na capa da página, a nova capa da página do Núcleo de Estudos Individuais lá no Facebook, viu? Quem quiser, é um texto muito legal falando dos eclipses, o eclipse solar, lunar, terrestre também, né? Como que são, né, eclipse, como que é eclipse total, o eclipse parcial e, enfim, um texto que fala, muito legalzinho, com as também devidas ilustrações. E acredito que o assunto, por quê? Porque está dentro do contexto aqui. A hora que eu ler tudo isso aqui explicando, vocês vão entender dentro da medida do desenrolar aqui da nossa aulinha de hoje, tá bom? Então é isso. Vamos então começar? Só lubrificar aqui. Para vocês que estão chegando, curtindo o nosso canal aí também, né? A gente faz tudo para aproximar ao máximo de vocês e para que vocês se sintam, né, como se estivessem realmente com um professor presencial. Porque é assim que eu gosto de entrar na casa de vocês, através dos seus celulares, dos seus tablets ou dos seus computadores e notebook, etc. É desse jeito, que vocês sintam-se mais à vontade para estar assistindo a essas aulas, tá bom? Bom, então, dando início ao que nós temos aqui, agora, né, é a aula de número 9, tá bom? Também geometria analítica ainda, introdução ao estudo da reta. Sobre o que é uma reta. Retas são figuras geométricas primitivas, esses conceitos primitivos, entendeu? Porque o que a palavra primitiva tem a ver com tudo isso aqui? Tem a ver porque lá da antiguidade ainda, do mundo antigo ainda, né?
antes de Cristo, quando Euclides começou tudo, Pitágoras, o próprio Ptolomeu, né, que foi citado aqui também, o próprio Ptolomeu, Pitágoras e Aristóteles também. Então, quando eles criaram, né, as mais variadas formas de geometrias, né, que deram os mais variados nomes para a geometria, então esses conceitos, né, são muito primitivos, porque na verdade reta, ponto, plano, não existe uma definição. O que a gente faz é alguns conceitos, lembrando apenas que conceito não é sinônimo de definição, viu? Pelo menos aqui na matemática. Agora, se no português eu já prefiro me calar, mas aqui na matemática, conceituar uma coisa não é sinônimo de definir, tá bom? Então, são figuras geométricas primitivas que não possuem uma definição, apenas o que são formadas, apenas que são formadas por pontos, sim, elas são formadas por pontos, tá aqui, tá bom? Nós vamos já, e são infinitas em qualquer direção. Olhem bem, tá? Uma reta, diferentemente de um segmento de reta que já foi falado tanto nas aulinhas anteriores, né? Sobre pontos, tá? Distância entre dois pontos, tal, aqueles segmentos lá, infinitas em qualquer direção, tá? Aceita-se também que retas são linhas, essa é a melhor delas, que não fazem curva, viu? Ou seja, a reta é uma reta, só isso. E eu já vi alguém definir isso. O que é uma reta mesmo? Reta é uma reta, pronto. Ou que não faz curva. E parece que na época, acho que houve até uma piada em torno disso, mas não. Pela surpresa de muita gente, a pessoa parece, não me lembro mais onde foi que eu vi uma coisa dessa, e até esse tipo de comentário, ela estava coberta de razão, né? Também que retas são linhas que não fazem curva, ou, né, não podem fazer uma curva, tá bom? As retas são infinitas. Isso significa que, dados dois pontos distintos, né, de uma reta, o A e o B, como está aqui, sempre existirá um ponto entre eles, também pertencente a essa mesma reta. O resultado disso é que elas possuem comprimento infinito. Olha que legal. Aí, tá vendo? É uma coisa ali que eu acabei de dizer e que acaba se concluindo aqui agora. Olha, tá vendo? Um comprimento, a palavra comprimento continua aqui, né? Comprimento infinito. Então, isso aqui, gente, está ligado, está associado a isso aqui, olha. Aqui está o ponto A reta é R, e essas duas setinhas aqui, essas duas extremidades aqui, né? Essa setinha aqui indica que ela continua infinitamente tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui a gente tem então o ponto A. Se eu puser aqui, olha, o ponto A, depois o ponto C, intermediários, D, E, opa, esse E meu aqui ficou bagunçado aqui, né? E, F, G. Tá bom. Tá vendo? É igual os números. Quando a gente fala 0, 1, 2, 3, né? Entre 1 e o 2, tem 1,2, 1,23 e por aí. Então, quer dizer, tem os decimais no meio também. Então, a gente fala números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou menos 1, menos 2, menos 3. O zero, claro, também, que zero é número. Então, mas acontece que entre 1 e o 2, nunca é o que vai chegar. Se você olhar bem, entre 1 e o 2 não vai chegar nunca. Tá? Por quê? Porque eles são infinitos. Então aqui, entre o A e o B também, existe essa infinidade de pontos aqui, entre o C e o D, entre o D e o E e o F, o F e o G e o B, e do B para cá também, e também para cá também, ó. Tá? Vai continuar aí infinitos. Por isso que ela possui um comprimento infinito.
Então, falando em pertinência, tá? Que é o pertence ou não pertence na linguagem de conjuntos, porque aí já deu para os senhores observar que eu estou me referindo a um conjunto. Então, quer dizer, a reta, né, na verdade, ela é um conjunto de infinitos pontos. Tá? Então, quer dizer, se ela é um conjunto, então eu posso escrever na relação de pertinência que A pertence a R? Sim, A é elemento de R, então ele pertence a R. B também pertence a R. A pertence a R, B pertence a R. Agora, em relação à reta, que é o conjunto, R contém os elementos A e B, ou seja, os pontos A e B. R contém A e B, tá? Então, contém, está contido e tudo mais, a gente fala para conjuntos. E pertence, não pertence, relaciona-se a elementos. Olha, um assunto, deixa eu só terminar. Esses pontos também são chamados de pontos colineares. Agora sim, chegou aonde eu queria. Pontos colineares. Galera, vocês vão ver isso. E também esse texto vai estar disponível para vocês na página do Estratégia. Faz uma visita, principalmente vocês ainda que não conhecem, tá? Que é a página da escola. Faz uma visitinha lá. Vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 muito mesmo. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês aqui, porque a gente vai falar, igual eu falei, do eclipse. Quando a gente fala de pontos coplanares, a gente fala aqui, né, do eclipse, que pode ser tanto eclipse solar quanto eclipse lunar, não é? Aí, esses pontos, eles têm que estar alinhados, e isso já foi estudado tanto por Galileu, por Aristóteles, como por Pitágoras, tá? Há muito tempo antes de Cristo. Aí, olha só, no caso aqui, essa seria a nossa foto, né? Aqui, deixa eu ver se eu acho que eu tenho que virar aqui para vocês poderem ver. Aí, ó, tá vendo? Esse alinhamento aqui, apesar que os holofotes lá estão atrapalhando um pouco, mas esse alinhamento aqui, essa foto aqui vai ser a foto da capa, contendo o texto, né? Agora, o texto sobre o eclipse. O eclipse total, aqui agora, olha só, aqui a gente tem, aqui, olha aqui, esse alinhamento, olha que perfeição, olha que beleza. Tá vendo como é que a geometria é bastante primitiva, que quando eles já estudavam lá, traz, então a gente tem um eclipse parcial e também um eclipse total da Terra. Aí, aqui ó, o mesmo, tá vendo? Aqui, né? E olha esse daqui, olha que legal, como que tudo está, como se diz, bem coplanares. Mas o que você quer dizer com essa palavra coplanares? Tá vendo? Não fica legal? Pois é, tudo isso vai estar disponível para vocês. Eu acredito que até na noite de amanhã, né? Para ser mais específico, eu acredito que até na noite de amanhã isso possa estar para vocês lá. Os coplanares, não, colineares, desculpe, viu? Colineares, que quer dizer pontos que pertencem a uma mesma reta. Então, por exemplo, aqui se você está vendo a Terra, o Sol está aqui, né? Aqui está a Terra e aqui está a Lua girando em torno da Terra, vai provocar essa sombra assim, porque o Sol vai incidir sua luz, mas a Terra está alinhada com a Lua. Sol, Terra e Lua, todos no mesmo alinhamento, ou seja, na mesma reta. Por isso eles estão, né, alinhados de forma colineares, pertencentes à mesma reta, naquele mesmo segmento ali,
Tá vendo? Então, isso é o que a gente chama de pontos colineares, pontos que pertencem a uma mesma reta. Coplanares é diferente, se eu falei aí a palavra, me perdoe. Coplanares é ao mesmo plano, que estão no mesmo plano, tá bom? Bom, então passem lá, depois, viu? Eu acredito que até na noite desse domingo, né, que vem aí agora, amanhã no caso, né, já esteja lá tudo. E esse texto é bastante interessante falando do eclipse, viu? E também com essa ilustração. Por quê? Porque faz parte do contexto, porque os senhores vão estudar pontos colineares também, tá? No decorrer das nossas aulinhas, vocês vão ver tudo isso que para muitos é novidade, para outros não, mas para muitos eu sei que é, tá? Formando um conceito então. Uma reta pode ser um conjunto de pontos infinitos, tá vendo? Então, quando eu falo a palavra, quando eu uso a relação de pertinência, que o ponto A, letra maiúscula, e R, letra minúscula para simbolizar a reta, tá? E as letras maiúsculas para simbolizar um ponto. Então, quando eu falo aqui que A pertence a R e B também pertence, C, D, E, F, G também pertence a R, por quê? Porque eles são elementos desse conjunto. E que R contém B, G, F, E, D, E, C e A. Por quê? Porque o R é o conjunto e o conjunto contém, tá? O conjunto contém esses elementos. Agora, os elementos não estão contidos, não. Os elementos pertencem a esse conjunto. Por isso a relação de pertinência. Então, uma reta pode ser um conjunto de pontos infinitos com tamanho infinito e unidimensional. Ou seja, a largura é única, profundidade é única e a espessura também. Profundidade ou espessura, né? Essa figura geométrica pode estar disposta em 3 e tão somente 3 posições ou direções. Lembrem, vocês aí da física, que foram meus alunos presenciais ou não, mas que já assistiram aula da cinemática vetorial, quando eu falo em vetores, eu falo muito, né, tem que falar, porque um vetor nada mais do que é um segmento orientado de reta. O que é o segmento orientado? É aquele que tem uma origem, né, e uma extremidade, tá bom? Então, por exemplo, pode ir para a direita, para a esquerda, né, e tal. Agora, eu falo que ele pode ter apenas 2 direções. É o caso da reta. Não tem como contestar, não adianta. A reta só pode apresentar-se, manifestar-se em 3 posições, ou também direções, como queira, tá? A horizontal está aqui, a horizontal, e é a primeira que está aqui de vermelho para vocês, aí, ó. Horizontal, tá dando para ver aí, né? Depois, a vertical, que é essa daqui. Muita gente confunde isso, viu? E vocês estão vendo aqui, ó, embaixo aqui, bem no rodapé aqui, ó, do quadro, tá? A setinha infinito para cá, infinito para cá, infinito para cá, infinito para cá também. A reta R é horizontal, a S é vertical e a T é a inclinada, tá? Ou também ela pode ser assim, né? Inclinada, ou formando o tangencial, alguma coisa, mas o mais correto é falar que ela está numa direção ou numa posição inclinada, ou formando um ângulo qualquer com o eixo. Por isso que eu trouxe então para cá, para esse lado de cá agora, para vocês verem, ter uma ideia maior, no eixo XY do cartesiano, tá? Nas abscissas e na ordenada. Abscissas X de azul aqui e as ordenadas Y de azul também aqui, ó, tá? Aí eu peguei a reta R, trouxe para cá e coloquei, ó, a reta R, tá? E ela é paralela a X, enquanto que a S que está na vertical, né, ela é paralela ao eixo Y. Já a reta T, que é a inclinada, e forma esse ângulo θ aqui, θ, letrinha grega, θ, tá? Então, ele que forma esse ângulozinho aqui,
tá? Ela é a posição inclinada. E aqui nós temos então também o M, que é igual à tangente desse ângulo θ. Quem é esse M? Esse M é chamado de coeficiente angular. Por que você pôs isso aí agora? Por quê, meus queridos? Pelo seguinte, porque a hora que nós começarmos a falar da equação da reta, a equação fundamental da reta, tá? Que é a principal de todas, viu? Então, nós precisamos de saber o que é esse coeficiente angular. Sem ele, não existe a formação da equação fundamental da reta, viu? E também fica impossível você fazer qualquer cálculo. Então, se M é a tangente do ângulo que está sendo formado aqui, deixa eu dar só uma aproximadazinha ali, para vocês verem melhor aquilo lá, porque eu acho que isso aqui é bastante importante aí, ó. Tá vendo? Então, esse ângulo aqui, formando esse coeficiente angular que vocês estão vendo aqui, tá? Esse coeficiente angular, ele é de extrema importância na hora de usar a equação fundamental da reta. E é a tangente desse ângulo, então se eu sei a tangente, eu vou saber quem é o coeficiente angular, tá certo? Bom, voltando então para cá novamente, e só para a gente encerrar aqui, então fica assim, vai lá para vocês verem, né, essas ilustrações, tudo, né, na noite de amanhã, viu? Que isso vai estar, porque hoje eu vou ficar ainda a madrugada agora para postar essas aulinhas para vocês aí. No mais, é isso, por enquanto, a nossa introdução ao estudo da reta, viu? Por enquanto é isso aí. O meu tempo já está mais que estourado, depois eu volto então para a gente falar de ponto, de a própria reta, os pontos, né? Só algumas características dele, e também do segmento de reta e da semi-reta. Qual a diferença de um segmento e de uma semi-reta? Tá bom? Um abraço para vocês, um grande beijo, fiquem bem, uma ótima noite de sabadão para vocês aí e um excelente e maravilhoso domingo. Tchau, fui, obrigado, tchau.